Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou ao meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. Em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 até o 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de muita compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Hoje, pelo que eu conheço da palavra, eu consigo perdoar com mais facilidade. Mas no começo da minha fé era muito complicado, porque eu não entendia a questão do perdão. Mas quando comecei a ouvir a palavra, então eu entendi que o perdão é uma questão de fé, de crer no que a palavra diz. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos em Lucas 17, 3 até o 5, diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoe-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, o perdão é uma questão de fé, é uma questão de acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. E algumas coisas interessantes nessa parábola que nós lemos no início. Deus nos perdoou uma dívida que nós não poderíamos pagar, enviando o seu Filho para morrer por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Ele é esse rei aqui da parábola, que teve misericórdia de nós. Ele quer que nós usemos de misericórdia aos outros como ele usou conosco. Quem não perdoa é entregue aos atormentadores, e isso aqui é muito sério. Quantas pessoas estão atormentadas, estão com depressão, estão com doenças, causadas pela falta de perdão, pela mágoa, pelo ressentimento. Perdão é liberdade, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Quando nós perdoamos, nós estamos reconhecendo que só Deus pode julgar e que Ele é justo. Então somos recompensados com a paz, porque quando liberamos perdão, nos livramos de todo o peso que a falta dele traz. Eu lhe digo por experiência própria, que perdoar é a melhor coisa que fazemos. É lógico, que existem processos de perdão. Tem coisas que a gente releva com facilidade, mas tem coisas que precisam ser tratadas em oração. Eu vejo da seguinte forma, como ferimentos. Alguns
são superficiais, arranhões, né? Esses saram rapidinho. Outros são mais profundos, arrancam pedaços, causam danos maiores. Esses precisam de tratamento, consulta médica e remédio. Jesus é o médico, é Ele quem sabe e diz o que fazer. O tratamento é a oração. Quando nós oramos, estamos confiando em Deus para sermos tratados. E o remédio é a palavra de Deus. Quando ouvimos ou lemos a palavra, cremos e ela vai curando a nossa alma. Amém? Então, amados, isso aqui é muito importante. Deus nos perdoou uma grande dívida que foi o pecado, a morte eterna, né? Que seria se Deus não tivesse enviado Jesus. Mas Ele enviou Jesus exatamente para nos dar esse perdão. E Ele, nos dando esse perdão que nós não poderíamos pagar, nós não poderíamos pagar esse perdão, porque precisaria derramar sangue. A pessoa tinha que morrer para pagar. Então Jesus veio morrer por nós. E Deus dando o filho dele, o sangue do filho dele, que é tão precioso por nós, ele pede que nós também venhamos a perdoar as pessoas que têm causado qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de dano a nós. Porque qualquer coisa que a pessoa faça a nós é menor do que o que nós fizemos a Deus. Então, quando nós perdoamos a pessoa, nós estamos dizendo que Deus é justo para julgar aquela pessoa, para fazer com que aquela pessoa reconheça o erro dela. Então, nós temos que orar pelas pessoas, né? Orar por nós e orar pela pessoa, para que Deus venha agir na situação. Quando nós não nos sentimos capazes de perdoar algo que acha que foi algo muito forte, muito grande, e nós formos colocar na balança o perdão de Deus e o nosso perdão, nós vamos entender que o perdão de Deus sempre foi maior do que o nosso. Então nós podemos se liberar, assim como Deus foi misericordioso conosco e nos perdoou, nós também podemos perdoar aquelas pessoas que nos machucam, que fazem algo contra nós. E quando a gente libera esse perdão por fé, não por sentimento, a gente não precisa sentir para perdoar. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé, é uma questão de acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. Que se nós não perdoarmos a quem está nos ofendendo, a quem nos machucou, a quem fez algo contra nós, Deus também não vai nos perdoar, é o que diz no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que também têm feito conosco, têm nos ofendido, têm nos machucado. Então, se nós não perdoarmos, Deus não vai perdoar. Amém? Que nós possamos compreender isso. E sempre que alguém fizer algo contra a gente, levar em oração. Senhor, o Senhor viu o que aconteceu. O Senhor julgue entre mim e essa pessoa. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia tanto de mim quanto dessa pessoa. Que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa para que ela veja onde ela errou. Me mostre também onde eu tenho errado, Pai. Me perdoa, me ajuda. Então é uma questão de crer no que a palavra de Deus diz e fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Amém? E então, quando a gente libera o perdão por fé, crendo no que a palavra de Deus está dizendo, Deus vai ver o que nós estamos fazendo e Ele vai nos recompensar, nos dando paz, nos dando saúde mental, física, né? Psicológica. Há pessoas que estão muitas vezes com depressão, muitas vezes com um câncer, né? Algo assim, ela está por falta de perdão, porque as pessoas falam, né? Dizem que aconteceu isso ou aquilo, que ela não conseguiu perdoar e tal. E aquilo ali, ela deu legalidade para que os atormentadores, né, passassem a atormentar. E uma pessoa que não perdoa, ela sempre vai estar se lembrando daquilo que ela não liberou perdão. Sempre ela vai estar sendo atormentada por aquilo. Psicologicamente, aí passa para o corpo começa a sofrer os danos, né, porque é uma coisa espiritual que passa também para o corpo e causa dano. Então isso é muito sério, que a gente venha liberar o perdão para quem nos ofendeu, nos machucou, porque Deus está vendo. Nós temos que ter uma consciência para com Deus, não para com o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. Deus, Ele vê o nosso coração, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe, Ele sonda o nosso coração, Ele vê o que está lá dentro. Então nós não podemos enganar Deus.
Muitas vezes a pessoa pode até dizer que perdoou de boca, mas o coração está guardando a mágoa. Então nós temos que liberar no nosso coração, porque Deus vai ver o coração e a paz vai vir dele, né? Ele que vai tirar os atormentadores, não permitir que ele nos toque, que eles façam dano a gente. Então isso é muito sério. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. Eu espero que o Espírito Santo testifique ela no teu coração, em nome de Jesus. Beijo.